Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos mais uma vez um programa Visão Espírita, que leva até você informação, conhecimento, consolo e também esperança. É o Espiritismo mais perto de você e o Espiritismo ao alcance de todos. E hoje temos a grata alegria, a grata satisfação de trazer um companheiro espírita, um divulgador, um escritor, um dirigente espírita da cidade de Itapetininga, São Paulo, Alessandro Viana Vieira de Paula, que será o nosso entrevistado hoje, trazendo considerações em torno da Revista Espírita. A Revista Espírita, que, como nós sabemos, também escrita por Allan Kardec, nós teremos aqui inúmeras informações que o Alessandro gentilmente nos trará, fazendo com que o nosso conhecimento em torno desse compêndio de revistas espíritas alcance a todos, estimulando-nos à leitura, ao estudo, sobretudo a nossa maior aproximação ao trabalho de Kardec. Antes, todavia, de ter o Alessandro conosco, eu gostaria rapidamente de trazer aqui uma pequena biografia. O Alessandro é da cidade, natural da cidade de Itapetininga, São Paulo, dirigente do Centro Espírita Allan Kardec, participa também do programa radiofônico espírita O Terceiro Milênio, é membro da ABRAME, da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Escreve também nas revistas Reformador, da Federação Espírita Brasileira, como sabemos, do jornal Mundo Espírita, da Federação Espírita do Paraná e também em outros periódicos. O Alessandro é autor dos livros Jesus, o Celeste Amigo, Simples e Complexos, Enigmas e Soluções, um tesouro inestimável, que é formado por 3 volumes, e esta obra, particularmente, amigos e amigas, ela gira em torno da Revista Espírita, essa temática que nós aqui vamos aprofundar. E, por fim, o seu mais recente livro, Viver no Mundo. É importante ressaltar que todas essas obras são editadas pela editora Frater, da cidade de Niterói, do Rio de Janeiro, revertendo ali, portanto, todos os recursos para o Remanso Fraterno, a instituição também mantida pelo nosso companheiro Raul Teixeira, naquela cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Damos as boas-vindas, então, ao Alessandro. Muito obrigado pela sua participação conosco. É um prazer recebê-lo aqui no programa Visão Espírita da cidade de Ribeirão Preto, Alessandro. Muito obrigado, Edgar. É uma alegria muito grande poder participar desse programa Visão Espírita, levando àqueles que nos acompanham a informação espírita e, em particular, falar da Revista Espírita, que tanto me toca o coração e a alma. Nós que agradecemos naturalmente a tua presença, esse tema que gira em torno de maior aprofundamento, maior conhecimento em torno da Revista Espírita, que falávamos aqui nos bastidores, né, Alessandro? Parece a Revista Espírita ser, assim, ainda uma ilustre desconhecida para o movimento espírita brasileiro, Alessandro. E nos parece também que Kardec dedicou tempo, dedicou esforço, dedicou um empenho tão significativo e que tinha também, de igual modo, uma predileção muito afetuosa pelo trabalho que ele ali desenvolveu.
Então, logo assim, na nossa primeira pergunta, eu gostaria de te questionar sobre em que circunstâncias, como surge a ideia da edição da Revista Espírita, da veiculação destes periódicos que Kardec naturalmente faria. Bem, Edgar, vamos lembrar que o Espiritismo surgiu na Terra através da primeira edição de O Livro dos Espíritos, de abril de 1857. A partir dali, o nobre codificador percebeu que a ideia espírita crescia rapidamente. A ideia espírita, que nos traz as leis divinas, o entendimento da vida, tocava o coração e a razão das pessoas. Só para termos uma ideia, ele estima na própria revista que, com 6 meses de espiritismo, somente em Paris, nós já tínhamos 60 mil espíritas. Agora, imaginemos essa projeção para os 4 cantos do mundo. Então, Kardec começa a perceber que era uma religião nova, recém-chegada, a necessidade de atender a esse público espírita inicial, cuidar do movimento espírita que estava se originando, porque era natural que surgiriam dúvidas, questionamentos, ataques, distorções. E, aquela época, através da imprensa escrita, que era o meio que Kardec tinha, ele desejou atender a esse movimento espírita e ele começa a pensar nessa ideia. Aí ele é inspirado pela espiritualidade superior, ele consulta a menina médium Hermance Dufault, responsável em grande parte pela segunda edição de O Livro dos Espíritos, trabalhou bastante nessa segunda edição, e vem uma comunicação espiritual de O Espírito de Verdade, dizendo a Kardec que a ideia era muito boa, produtiva e que ele se apressasse. E vemos que estamos diante de uma grande alma. Kardec é um espírito superior. Quando ele recebe esta sinalização positiva da espiritualidade, ele não titubeia. Não é como muitos de nós que ficamos acalentando a ideia, acalentando, e muitas vezes não vamos adiante, não damos um passo adiante. E ele, 1 mês e meio depois dessa comunicação espiritual, que está em Obras Póstumas, foi dia 15 de novembro de 1857, ele já lança a Revista Espírita, começando, portanto, em janeiro de 1858, mensalmente e ininterruptamente até abril de 1869. Então, nós temos dito que surgiu esta ideia de Kardec para atender a este movimento espírita inicial. E temos dito também que a Revista Espírita muito se assemelha às cartas de Paulo. Porque Paulo de Tarso, grande divulgador do cristianismo primitivo, ele fundou muitas igrejas primitivas, passava pelos locais, fundava a igreja, e ele não tinha condições de atender a todas as igrejas. E ele recebia os apelos, as dúvidas, e foi inspirado por Jesus para escrever as suas cartas, as suas epístolas, para atender aos cristãos primitivos que necessitavam desse suporte. A Revista Espírita se enquadra dessa forma, porque Kardec foi inspirado também por Jesus, porque o Espírito de verdade, nós sabemos, é Jesus, para poder chegar aos rincões mais distantes do planeta, atendendo a este público espírita ou simpatizante do espiritismo, para que pudesse sanar dúvidas, aprimorar conceitos e teorias, apresentar uma diversidade temática imensa. Então, com o apoio da espiritualidade e a retaguarda, também da sua esposa Amélie, ele começa, portanto, esta obra extraordinária que é a Revista Espírita. Alessandro, é bastante interessante você trazer a lembrança dessa comunicação contida na segunda parte do livro Obras Póstumas, onde Kardec dialoga com o Espírito de Verdade, trocando impressões a respeito da produção da revista, né? Kardec parecia, assim, ao colocar em pauta essa discussão, algo ansioso na possibilidade de estimular ao grande público o acesso
regular, frequente às publicações que ali se desenvolveriam. Não obstante, ele também demonstraria uma certa preocupação em torno da disponibilidade de tempo, em torno dos empregos. Ele tinha naquela época 2 empregos, não é? Que ele talvez se veria impelido a abdicar em função das novas funções. E a gente percebe na comunicação o cuidado que o Espírito de Verdade tem em estimulá-lo, em orientá-lo, sobretudo no lançamento desse primeiro fascículo, vamos dizer assim, da primeira publicação que se deu, como você disse, poucos meses depois dessa comunicação de novembro de 1857. Agora, o sucesso a partir daí da revista também foi estrondoso. A receptividade igualmente foi significativa em torno dos leitores, em torno dos simpatizantes, dos primeiros adeptos do espiritismo. Com certeza, Kardec teve um feedback através das cartas. Ele percebia a importância da revista espírita dentro daquele movimento espírita inicial. Era tão importante que várias vezes ele recebeu carta, porque a revista espírita, diga-se de passagem, ela começou do zero. Foi um risco que Allan Kardec assume. E logo ela teria os seus assinantes, que no auge chegou a em torno de 3.500 a 4.000 assinantes espalhados por todo o mundo, e também tinha a sua vendagem pública, a pessoa poderia fazer a aquisição. De forma que Kardec começa a receber as cartas, e muitos queriam que a revista fosse quinzenal ou semanal, dada a importância da revista para o espírita, para o simpatizante do espiritismo. E é claro que Kardec, como você disse, não tinha como. As suas tarefas doutrinárias, não, muitas vezes, por isso que a revista é importante, a gente começa a entender a dedicação de Kardec. Até hoje eu me impressiono o quanto o codificador produziu em aproximadamente 15 anos de tarefa espírita, o quanto ele produziu. Era as obras básicas do Pentateuco, as novas edições dessas obras, as viagens de Kardec, viajou ali pela França, pelos países vizinhos, procurando atender ao movimento espírita, visitar casas espíritas. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele foi, durante todo o tempo até a sua desencarnação, o presidente da Sociedade Parisiense, o primeiro centro espírita do mundo. As cartas que na própria revista ele chegava a receber em torno de 10 cartas a 15 cartas por dia. Então, vejamos aí, vamos multiplicar. A ponto de ele ter uma dedicação tão absoluta que ele chega a escrever na revista que ele não tinha um dia de repouso absoluto. Não passou um dia sequer que Kardec, em algum momento do dia, não estivesse se dedicando, ainda que mentalmente, intelectualmente, à tarefa da doutrina espírita. Dr. Demércio, médico na Terra e depois desencarnado, vem atender a saúde dele, pedisse até para que ele diminuísse um pouco o ritmo, mas ele sentia que o tempo era reduzido e que ele tinha muito a produzir. Então, como você bem destacou, o próprio pedido dos leitores para que fosse semanal ou quinzenal denota a qualidade e a importância da revista espírita para aquele contexto do movimento espírita. O programa Visão Espírita volta já já. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O novo aplicativo Kardecpedia já está disponível nas lojas Google e App Store. Moderno, intuitivo e com novo layout, o aplicativo Kardecpedia traz conteúdo em mais 4 idiomas: alemão, italiano, chinês tradicional e chinês simplificado. Novo aplicativo Kardecpedia. Baixe agora mesmo e bons estudos. E Kardec naturalmente se debruça nessa produção e me parece assim, eu gostaria aí nesse caso que você, Alessandro, pudesse melhor esclarecer,
que Kardec utiliza a Revista Espírita como um grande laboratório experimental, né? Onde determinadas ideias iriam surgindo, onde troca de experiências com os espíritas das outras cidades igualmente eram trazidas. E Kardec, então, acaba por desenvolver, e essa é a nossa pergunta, né, sobre a composição da Revista Espírita. Se a própria Revista Espírita, tal qual eu diria, o método pedagógico e didático que Kardec se utiliza nas obras fundamentais, se ele também acaba por se utilizar na Revista Espírita. Então, a composição, eventualmente a utilização de sessões, de itens fixos, como isso se dava também em termos da estrutura didática da Revista Espírita, Alessandro? Edgar, eu vou usar aqui a própria frase de Kardec quando ele tenta conceituar o que era a revista para ele, né, que está na própria Revista Espírita. Ele diz: a Revista Espírita é o complemento e o desenvolvimento de nossas obras doutrinárias. Nela eu posso tratar de mais variedades temáticas, cuidar de atualidades, isso aí nós vamos ver que é muito importante, e ali eu posso ensaiar as teorias novas que, depois de recebida a sanção do controle universal dos espíritos, né, começa a fazer parte integrante, integra o espiritismo. Então, a metodologia, como você disse, é a mesma. Nós vamos ver mais adiante, se tiver tempo, como é bonito você enxergar a Revista Espírita como sendo o contexto do Pentateuco de Kardec. Como ali ele lançava ali ele fala: eu posso empenhar a minha opinião pessoal sem manchar o nome da doutrina. Então ele lançava uma ideia e aguardava o retorno dos assinantes, mas não só dos assinantes. Esses temas eram cuidados nas reuniões mediúnicas das casas espíritas da época, das reuniões que aconteciam nas casas da época, e ele recebia esse feedback da espiritualidade. E aí a sanção do controle universal. Então ele colocava um tema ali em discussão e ele aguardava para ver se o tema estava adequado, se precisava de algum acréscimo, de alguma alteração. Quando nós estudamos a Revista Espírita cronologicamente, o que é muito importante, nós vamos ver que muitas ideias foram sendo aprimoradas e algumas poucas, inclusive, retificadas, né, ao longo da Revista Espírita. Nós vamos encontrar obras, textos das obras básicas que foram praticamente construídas da Revista Espírita, né? É dali que saiu o texto, e nós vamos ver que é muito bonito ver isso. Como é que surgiu determinados temas que estão tratados em O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, o Evangelho, segundo o Espiritismo, etc. Da onde que surgiu, da onde que nasceu aquela temática, como que ela foi construída dentro da Revista Espírita. Isso é muito bonito. Como ele diz, é um complemento, e nós diríamos aqui, indispensável das suas obras doutrinárias. Kardec era um homem muito antenado, conectado. Ele acessava os jornais da época, não só da França, mas de outros países, e ele trazia notícias, assassinatos, suicídios, epidemias, e ele evocava os espíritos da sociedade parisiense, trazia, portanto, e os espíritos se tornavam repórteres improvisados do mundo espiritual, trazendo aí agora a visão espírita de muitos desses acontecimentos que, sem o olhar espírita, não teriam explicação. Então, a Revista Espírita tem muito dessas facetas, né? As suas variedades temáticas são impressionantes. Nós, assim, a título de exemplo, vamos encontrar ali textos relacionados a animais, reencarnação, provas e expiações, obsessão, prece, Deus, transição planetária, Jesus, autoconhecimento, mediunidade, a ocupação dos espíritos e sobre a caridade e por aí adiante. Então, sempre me impressiona essa diversidade temática. Vamos trazer só um número para aquele que nos acompanha entendam o tamanho da revista. São 11 anos e 4 meses, o que totaliza 136 revistas mensais, que, na sua totalidade, tem aproximadamente 1.450 textos, artigos, itens, desdobrados nessas sessões que você falou. Algumas sessões eram fixas, palestras familiares de além-túmulo, comunicações espirituais,
notícias bibliográficas, né? Problemas morais, estudos morais que Kardec fazia a partir de situações reais da vida comum que ele abordava na revista, e algumas sessões que não tinham assim uma continuidade, né? Boletins da Sociedade Parisiense, durante um tempo, 1 ano e 10 meses ele manteve, depois ele cessou por falta de espaço. Enfim, é de uma riqueza doutrinária a Revista Espírita, é onde nós vamos buscar a alma do codificador. Nós poderíamos dizer que é uma autobiografia do codificador, né? As lutas, as dificuldades que ele enfrentou, ou seja, é um patrimônio do movimento espírita que nós espíritas não temos sabido aproveitar. Você tem toda a razão. Agora, enquanto você falava, eu me lembrei de algo que me fascina no trabalho que Kardec desenvolve na Revista Espírita. Sobretudo, essa predisposição à reanálise, o cuidado que Kardec tem em estudar os fatos sem preciosismo, eu diria, e sem apego, porque ele próprio, conforme os seus esclarecimentos, Alessandro, ele próprio vai, inclusive, reconsiderar a sua opinião. E você me lembrou do problema da possessão, que ele aborda na Revista Espírita, que ele, a princípio, na origem dessas discussões, refuta por completo a ideia da possessão, né? E falamos aqui do fenômeno obsessivo, e que Kardec depois aplicaria num primeiro momento a ideia da subjugação, da fascinação e da obsessão simples ou complexa, e mais tarde ele revê o seu posicionamento, assumindo que de fato essa ideia ela é uma verdade, ela pode ser, é claro, não é? Uma verdade, ou seja, Kardec ele não se apegava às conceituações, aquilo que naturalmente ele já conhecia. E a experiência ao longo desses anos todos acaba por estimulá-lo ainda mais a trazer para a doutrina, inclusive, essa postura de receptividade, de dinâmica que muitas vezes nós hoje perdemos. É verdade, você lembrou desse ponto. Para quem tem a curiosidade de buscar, Kardec muda a sua opinião sobre a possessão na Revista Espírita de dezembro de 1863, ao estudar ali um caso de possessão da senhorita Júlia. E ali um pouco antes, no artigo anterior, ele já trata dessa questão e como você diz, ele vai perceber. Ele se justifica dizendo que a palavra possessão dava a falsa impressão que o espírito obsessor tomava conta 100%, e expulsava o espírito reencarnante. É como se tomasse definitivamente o local do espírito reencarnante. E a gente sabe que não é dessa forma que acontece. Tanto que depois, na obra A Gênese, no capítulo 14, no final, a última obra da codificação, escrita em 1868, vai ter o item lá, obsessões e possessão. A própria palavra religião, às vezes as pessoas vão e buscam um texto na Revista Espírita e dizem assim, olha, Kardec afirma que o espiritismo não é religião. Sim, ele vem afirmando, mas 3 meses antes da sua desencarnação, na Revista Espírita de dezembro de 1868, ele vai retificar e explica. Vejam que muitas das retificações de Kardec estão conectadas à pobreza da nossa linguagem, à conceituação da palavra, né, ao sentido da palavra. E aí ele vai falar, a palavra religião estava comprometida com o sentido culto, vestimenta, hierarquia, etc. E o espiritismo não tem isso. Mas aí ele vai se justificar dizendo que quando nós partimos do ponto de vista que religião é conectar o homem a Deus e trabalhar na criatura humana a melhoria dos sentimentos, as virtudes, sim, podemos dizer que o espiritismo é uma religião. Então é como você falou, isso revela... e isso nós vamos encontrar, Edgar, na Revista Espírita, este lado moral de Kardec. Nas obras básicas, no Pentateuco, por assim dizer, e nas outras obras, a gente vê esse lado muito presente, o lado intelectual, o bom senso de Kardec, a pedagogia de Kardec. Na revista, nós vamos encontrar de forma mais abundante o lado moral de Kardec, o lado caridoso. Ele usava a revista para pedir donativos para pessoas que passaram por enchentes, pessoas que estavam na pobreza em Lyon, operários que estavam na pobreza em Lyon.
Ele abre o escritório da Revista Espírita para que as pessoas fizessem doações. Ele chamava na revista de subscrição. E este lado que você identifica é o lado humildade de Kardec. Nós vamos encontrar na revista este lado humilde de Kardec falar, olha, eu estava errado, retifico este ponto, sem nenhum problema. Ele próprio, quantas vezes, fez questão de se justificar. Eu me lembro que, certa feita, desencarnou uma pessoa conhecida, se não me falha a memória, era o senhor Didier, que ele tinha um contato, um convívio muito grande, e ele diz assim que ele não foi fazer o discurso no velório porque ele não gostava de pousar, de ficar ali no centro das atenções. Isso poderia passar uma impressão equivocada. Então, vamos encontrando este lado humilde de Kardec, o lado caridoso de Kardec, a amorosidade de Kardec, que mesmo quando atacado, ele pessoalmente, ou a doutrina espírita distorcida levianamente, na Revista Espírita nós vamos ver este lado amoroso, respeitoso de Kardec, que quando precisava, a distorção era muito grave, ele ia e se utilizava da Revista Espírita, que era a tribuna do Espiritismo. Ele retificava a impressão equivocada passada em algum artigo e nunca respondia ofensa por ofensa. Escrevia um texto profundamente amoroso, sem atacar a quem quer que seja. Este lado sempre nos impressiona de Kardec. Aliás, para quem gosta aqui, só para deixar uma curiosidade, às vezes me utilizo dessa postura moralizada, superior, equilibrada de Kardec diante da Revista Espírita, para apresentar a nós, espíritas, um modelo de como devemos nos comportar diante das redes sociais. Nós podemos fazer esta comparação, né, porque a forma como Kardec se portava na mídia da época, com respeito, sem ser afoito, sem atacar ninguém, com fidelidade à doutrina, muitas vezes nós vemos os espíritas metendo os pés pelas mãos nas redes sociais, atacando, colocando ódio nas suas digitações, nos seus textos, e isso nós não vamos encontrar em Kardec, na Revista Espírita, que é, segundo o professor Herculano Pires, as páginas de ouro da Revista Espírita, quando ele faz referência a ela. Linda referência. Alessandro, nós vamos aqui encerrar o nosso programa de hoje, e eu quero já fazer o convite para que nós façamos a continuação desse nosso bate-papo, porque essas orientações e informações são absolutamente relevantes, de uma importância fundamental para o espírita, para o movimento espírita. E eu quero convidá-lo, amigo e amiga telespectador, a permanecer conosco para que no próximo programa Visão Espírita, nós, dando continuidade a estas considerações trazidas pelo nosso amigo Alessandro, para que conheçamos ainda mais estas páginas de ouro, conforme as palavras de José Herculano Pires. Agradecemos então a sua participação neste programa Visão Espírita e eu espero reencontrá-la em nosso próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.